Distribuições amostrais multivariadas, capítulo 4. Nós já falamos das distribuições de formas quadráticas. Vamos falar agora da distribuição Wishart. Então, distribuições Wishart e suas propriedades. Devemos falar sobre a distribuição Wishart e as propriedades relacionadas a ela, sem realizarmos as demonstrações dos teoremas. Quem quiser ver com detalhe as demonstrações, pode abrir o capítulo 8 do meu livro de probabilidade, Fundamentos de Probabilidade, pela editora UFLA. No capítulo 8, seção 8.6, tem todas as demonstrações. Já aviso que é bastante complicado, mas tem todas as demonstrações necessárias de todas as propriedades que nós vamos falar aqui. Então, a distribuição Wishart é usada para modelar a distribuição de uma variável aleatória W de somas de quadrados e produtos, desde que essa matriz de somas de quadrados e produtos aleatórios seja proveniente de uma amostra de uma normal multivariada. Então, se xj, com p componentes, é o jésimo vetor, e nós tivermos uma amostra tamanho ni inteiro, 1, 2, 3, até ni, de uma amostra aleatória tamanho ni, de uma população normal p variada, com média zero, vetor de média zero, vetor p dimensional zeros, e matriz de covariância sigma positiva definida, então a matriz aleatória W é dada pela soma de produtos externos, J variando de 1 a ni. Ela possui distribuição Wishart com ni graus de liberdade e parâmetro sigma, que é a matriz positiva definida. Então, ni e sigma são os parâmetros da distribuição, que é relativa às somas de quadrados e produtos, dado pelos produtos externos dos vetores amostrais xj com xj' transposto. Xj' vezes xj', ou xj vezes xj transposto. Então, essa matriz W das somas de quadrados e produtos tem distribuição Wishart com ni graus de liberdade e parâmetro sigma. Veja que é uma soma de quadrados e produtos não corrigidos, mas amostrados de uma população com média zero. Posteriormente, nós vamos ver que nós podemos subtrair a média, calcular a média da amostra, tamanho da amostra tamanho n, subtrair a média. Então, xj menos x barra vezes xj menos x barra transposto, somado de j de 1 até n, terá uma distribuição Wishart com grau de liberdade ni dado por n menos 1. Como aqui não foi feita a correção para a média, e a média da distribuição normal é zero, então isso aqui é uma Wishart, com ni graus de liberdade, que é o número de termos somados. Então, como eu disse, nós iríamos ver, né? Então, se nós amostrarmos uma amostra tamanho n de uma normal com média mi, com variância sigma, agora mi qualquer. Então, se nós subtrairmos a média antes de fazer o produto externo, então xj menos x barra transposto, e somarmos as n parcelas, o ni agora será dado por n menos 1, que é o grau de liberdade perdido devido ao cálculo da média, comum a todas as observações, e parâmetro sigma, então ela será também uma Wishart. Então, nós podemos fazer a soma de quadrados e produtos corrigidos para a média, no caso de uma população com a média mi qualquer, normal, com média mi qualquer e covariância sigma, ou não corrigida, numa amostra tamanho ni, da soma de quadrados e produtos não corrigidos, se somente se a média da população for zero. E aí o grau de liberdade é igual ao próprio número de termos somados que nós anotamos aqui por ni. Se nós somarmos n termos dessa população, teremos grau de liberdade igual a n. Obviamente. Aqui nós perdemos um grau de liberdade em decorrência do cálculo da média amostral. A função densidade de probabilidade Wishart da matriz aleatória W, de somas de quadrados e produtos, é representada por... Então, a gente representa que W tem distribuição Wishart, P dimensional, com parâmetros ni, que são os graus de verdade, e sigma, que é esse parâmetro de covariação, que é a matriz sigma positiva definida. E essa função de densidade de probabilidade, Wishart, é dada por essa densidade. Veja que nós temos a densidade da variável aleatória matricial agora, nós temos uma variável matricial W,
nós temos o seu valor, sua realização, um W minúsculo. Então, um W minúsculo aqui é uma matriz. Tá vendo? Então, na estatística, diferentemente da matemática, a variável aleatória matricial, uma matriz, ora é representada por maiúsculo, minúsculo, dependendo se é a variável aleatória per se, a fábrica, ou a realização, o valor da variável, o resultado da variável aleatória, que é o produto, que é o Wzinho. Então, se for o produto, for o valor da variável aleatória, nós representamos por Wzinho. Se for a variável aleatória, por Wzão. E a nossa variável aleatória agora é uma matriz de dados aleatória. Então, a matriz de somas de quadrados e produtos, né? Então, essa densidade depende do determinante da sigma, dos graus de verdade, né, elevado a menos n sobre 2, do determinante dessa matriz W, elevado a ni p, que é a dimensão, número de variáveis envolvidas, ni menos p menos 1 sobre 2. Aqui embaixo nós temos 2 elevado a ni p sobre 2, π, número π, elevado a p, que multiplica p menos 1 sobre 4, vezes um produtório da função gama, que é essa integral aqui de tx a menos 1 elevado a menos x dt, de 0 a infinito, é a gama de x. Então, a função gama dessa quantidade, que o x aqui está sendo representado por ni menos i, que é o contador do produtório, mais 1 sobre 2. Essa expressão aqui, se não me engano, aqui embaixo, ela é chamada de função gama generalizada. Vezes o exponencial do menos traço da sigma menos 1 W sobre 2. Então, a Wishart é a distribuição das somas de quadrados e produtos de uma amostra proveniente da normal multivariável. Se o P é igual a 1, esse W é uma estatística que a gente vai ver que é uma Q quadrado escalada. Escalada por quem? Pelo sigma 2, que é a variância da única variável existente. Então, é uma sigma 2 Q quadrado, que a gente chama. Uma Q quadrado escalada. Então, o que é a Wishart? É a generalização da distribuição de Q quadrado. Então, são amostras da normal multivariada e vai gerar variáveis aleatórias do Wishart, que é uma generalização para duas ou mais dimensões da distribuição Q quadrado escalada, portanto, da Q quadrado original. Que é Q quadrado multiplicado por uma constante, que é a variância da variável aleatória, da distribuição da variável aleatória. Então, vamos apresentar, sem demonstrá-la, algumas propriedades da distribuição Wishart. É o nosso assunto, né? Wishart e suas propriedades. Então, se a matriz W for uma Wishart com ni e sigma, uma p-dimensional, né? Com dimensão p, parâmetros ni e sigma, e gama uma matriz não singular, então esse produto aqui, gama constante, fixo, não é variável aleatória, só a W que é variável aleatória. Então, gama, sigma, gama transposto tem distribuição Wishart com mesma dimensionalidade P, graus de verdade ni, essa matriz é P por P, né? E parâmetro de covariação agora dado por essa transformação também foi feita na variável, na matriz de variância e covariância. Gama, sigma, gama transposto. Isso aqui, todas essas propriedades, como eu disse, podem ser consultadas lá no meu livro de probabilidade. Tem todas as demonstrações, todas, que estão aqui. Se nós tivermos variáveis aleatórias do Wishart, P dimensionais, P por P, W1, W2, WK, matriz Wishart, né, com dimensão de proveniência de amostra aleatória, dimensão P, graus de verdade Ni cada um. Os graus de verdade não necessariamente iguais, Ni1, Ni2 até Nik. E parâmetro de covariação comum sigma para todas elas, e independentemente distribuídas, se elas forem independentemente distribuídas. Então, a soma dessas variáveis, como acontece na Q quadrado e na Q quadrado escalada, nós temos a soma, que nós vamos chamar de W, aqui sem índice, é também uma Wishart de dimensão P, então são matrizes P por P, com graus de verdade dado pela soma dos graus de verdade, como acontece na Q quadrado, sigma. Então, se nós somarmos Q quadrado ou Q quadrado escalado
com diferentes graus de liberdade e variáveis aleatórias independentes, a soma também será Q quadrado ou Q quadrado escalada com graus de liberdade dado pela soma dos graus de liberdade. Se for escalado, tem que ser o mesmo fator de escala para todas as variáveis, como acontece aqui, que é assim, comum a todas as variáveis. Se W, né, a matriz W tem distribuição Wishart, com parâmetros ni, sigma, dimensão P, e C é uma matriz R por P de posto R menor ou igual a P, é um posto linha completo, e o R menor ou até mesmo igual a P. Então, CW menos 1, C transposto menos 1, terá a distribuição Wishart, R de dimensão R, grau de verdade dado por ni menos P mais R, e parâmetro de covariação dado por C, sigma menos 1, C transposto invertido. Inversa dessa C, sigma menos 1, C transposto. É o parâmetro de covariação. Também está provado lá no livro. Se W é uma matriz Wishart, ni, sigma, dimensão P, então a função característica de W é essa expressão. Também demonstro a função característica lá, como obter essa função característica. Então, a função característica é exponencial e vezes traço de θ W. Θ que faz o papel daquele T que a gente conhece no caso univariado, mas só que no caso aqui é uma matriz, né? No caso univariado é T, e no caso multivariado é o vetor T, e aqui nós chamamos de θ. E a diferença, né, no caso univariado, a função característica é dada por esperança de e elevado a itx. A esperança de e elevado a itx, e é o raiz de menos 1, né? Então, nós estamos no campo complexo e o i é o número imaginário. Então, determinante i menos 2i sigma θ, esse determinante é elevado a menos ni sobre 2, que são os graus de verdade. E disso aqui, se a gente derivar e aplicar as regras para funções características e avaliar em θ igual a zero, nós temos que a esperança é ni sigma, ni vezes sigma, e covariância da matriz W, uma variância covariância é 2ni produto de Kronecker da sigma vezes produto de Kronecker da sigma pela sigma. Em algumas ocasiões atrás, em vetores, eu estava falando, coloque em evidência cosseno de θ, falei cosseno alfa, né? Então, por favor, vocês relevem isso aí, porque às vezes a gente está empolgado aqui com a explicação, está pensando em uma outra variável e fala, igual já estava lendo aqui, θ, né? E é sigma, né? A diferença é nível, é sigma. Então, às vezes, por falta de atenção, falta de concentração, a gente acaba falando errado. Então, relevem, por favor, quando acontecer isso aí, porque eu não estou revisando minhas aulas a fundo e não estou editorando nem nada, porque eu quero agilizar e produzir um material completo, que é muito extenso. Ainda tem muita aula para gravar. Já gravei 51 aulas até aqui, acho que essa é a 52ª. E a quinta, né, que é a continuação das propriedades, a propriedade E. Então, se nós particionarmos a nossa matriz, que é o Wishart, ni, sigma, e as partições tanto de W quanto de sigma são iguais, né? Matriz A, essa partição é Q por Q, e então vai sobrar P menos Q linhas aqui, P menos Q colunas aqui, então isso aqui é P menos Q por P menos Q, tanto lá quanto cá. Então, W1 e sigma 1 possuem dimensões Q por Q. Assim, W1 menos W12, W22 inversa vezes W21 tem distribuição Wishart definida por uma Wishart Q-dimensional, com grau de verdade ni menos P mais Q, e parâmetro de covariação dado por essa expressão. Veja que eu falo parâmetro de covariação porque essa quantidade que está aqui não é a covariância da variável aleatória Wishart. Covariância é uma função dela. Então, se eu tenho uma variável W Wishart, a covariância é produto de Kronecker de sigma por sigma, que é o parâmetro de covariação, multiplicado por 2ni. Então, o sigma não é a covariância da variável aleatória W.
nesse caso aqui da W dessa variável aleatória aqui, né? W1 menos essa quantidade. O parâmetro de covariação é esse. A covariância é isso, vezes o produto de Kronecker disso, vezes os graus de verdade, que, duas vezes esse grau de verdade que está aqui. Tá? Usando a propriedade anterior. E o W22, essa partição aqui, também tem distribuição Wishart. Então, qualquer submatriz, bloco na diagonal, né? Bloco diagonal, tem distribuição Wishart com P menos Q, graus de verdade, Ni e parâmetro de covariação sigma 22. Portanto, se W é o Wishart, W1 também é o Wishart, com P, Ni, graus de verdade dado por, nesse caso aqui, o Ni é P menos Q, né? E grau de liberdade minto. Grau de liberdade é o original, né? A dimensão não, perdão. A dimensão P menos Q, grau de liberdade continua ali. Aqui que, com essa transformação que nós temos alteração no parâmetro, no grau de liberdade. Aqui, qualquer subpartição terá grau de liberdade igual ao original, que é o Ni, e parâmetro de covariação igual à parte correspondente, sigma 1. Então, Ni e sigma 2 vezes. O grau de liberdade que é alterado. No caso da W1, o grau de liberdade é o Ni e a dimensão é o Q. Então, vai mudar aqui. Né? Aqui, nesse caso da W22, a dimensão é P menos Q. Então, outra distribuição relacionada que aparece frequentemente na inferência multivariada é o Wishart invertido. Então, se nós pegarmos uma variável Wishart, denotar a sua inversa por S, a distribuição da S, né? Então, aqui eu tenho o S maiúsculo, aqui o S minúsculo, é muito parecida com a anterior, só que muda algumas coisinhas, se nós compararmos lá com a anterior. Né? Então, o determinante aqui é da sigma menos 1, elevado a Ni sobre 2, determinante da S, elevado a menos Ni mais P mais 1 sobre 2. Vocês podem comparar lá. Essa quantidade aqui é a mesma coisa. Né? Então, são quantidades normalizadoras da distribuição e elevado a menos traço. Agora que muda. Sigma menos, também muda aqui. Sigma menos 1 vezes S menos 1 sobre 2. Então, um pouquinho diferente. Essa é o Wishart invertido. Então, nós podemos representar por WP a menos 1, Ni, sigma. Veja que o parâmetro da Wishart invertida que eu utilizo é o parâmetro da matriz W que deu origem a Wishart. Alguns autores representam essa matriz sigma menos 1 aqui por A. Então, fica A, onde aparece aqui. Ou seja, e A aqui. Ó. Então, esse parâmetro aqui não é o da Wishart que deu origem a transformação que vai dar origem a S. Não, o sigma não vem da W e não vem da normal subjacente. Então, ele vai usar a sigma menos 1 e vai chamar isso de uma outra letra, letra A, por exemplo, né? A matriz A. Então, isso aqui fica A, S menos 1. Então, muito cuidado, porque às vezes vão olhar no outro livro, mas a densidade, a função de densidade de probabilidade da Wishart lá está diferente. Veja que, novamente, nós temos uma matriz como variável aleatória e Szinho é a sua realização. Então, maiúsculo para a variável aleatória, minúsculo para a realização da variável aleatória. O S aqui é muito parecido, né? Parece que só diminuiu o tamanho, mas ele é uma variável diferente da S. É a realização dela, né? A variável que eu falo aqui no LaTeX, né? Mas aqui é a realização da variável aleatória. A demonstração é baseada no fato jacobiano da transformação. Nós temos essa transformação aqui. A transformação inversa é W igual a S menos 1. Então, vamos derivar W em relação a S. Nós teremos determinante da S elevado a menos P menos 1. Tá? Então, vamos derivar derivar S menos 1 em relação a S. Que é a nossa W em relação a S. Então, nós vamos ter essa expressão aqui, e essa expressão aqui, ela depende, que dá exatamente isso aqui. Ó. Aí nós podemos intercambiar o menos pelo P mais 1. E quem que é essa D? Que é o determinante disso aqui é o jacobiano, né? Então, o determinante dessa quantidade. dP é a matriz de duplicação. E dP mais é uma inversa de Morpin-Rose da matriz de duplicação. Para ver o que é matriz de duplicação, para entender essa transformação, então a gente usa o método jacobiano de transformação, a gente consegue obter essa densidade a partir da Wishart. Mas aí vai depender dessa matriz aqui. Então a derivada aqui não é trivial, tá, gente?
Está lá em Lutje-Keppel, 1996. Vocês podem consultar o que são essas matrizes especiais aí, chamada matriz de duplicação. Quem tiver curiosidade para isso. Então, a geração agora de realizações de variados aleatórios Wish, amostras aleatórias Wish e Wish invertidas, são bastante simples. Utilizamos os procedimentos descritos no início da sessão para gerar realizações de variados matrizes, né, aleatórias Wish. E se a gente inverter, a gente tem um Wish invertido. Então, se a gente considerar uma normal multivariada com média zero e sigma e gerar uma amostra aleatória do tamanho ni e obter essa quantidade aqui, automaticamente nós temos uma variável aleatória Wish. E se nós a invertermos, teremos a Wish invertida. E essa soma aqui tem ni, nós vamos gerar uma amostra tamanho ni, então ela terá o grau de liberdade inteiro que a gente quiser. Se a gente quiser um grau de liberdade igual a 10, geramos uma amostra tamanho 10. Se quiser um grau de liberdade seja 20, basta gerar amostras normais, dessa normal aqui, média zero, covariância sigma, que nós teremos a Wish. Então é bastante simples fazer isso. E se nós invertermos essa matriz, teremos a Wish invertida. Simples como isso. Então, se nós quisermos uma amostra aleatória, é só repetir o processo, gerar a amostra normal, obter as somas de quadrados e produtos e pronto, né? Ou, se a gente quiser, a gente pode usar esse outro caso aqui, né? Nós queremos uma amostra tamanho, um grau de liberdade de 20, então geramos uma amostra tamanho 21 e fazemos essa conta de uma normal com média qualquer. Então, em vez de somar 20, a gente soma 21, porque nós vamos subtrair a média e vamos perder um grau de liberdade. Então, fica a critério de quem quiser. Essa matriz aqui é fácil de obter, porque eu vou lá no R e obtenho com o comando var da minha amostra, minha matriz de dados, eu tenho a matriz de variância e covariância. Se eu multiplicar por n-1, eu tenho a W. Então, eu não preciso programar esse somatório aqui, nem calcular a média, nem esse somatório dos desvios, dos produtos externos dos desvios. Então, fica mais fácil para eu simular amostras aleatórias da Wish. E, portanto, se eu inverter, dá Wish invertido. Agora, se os graus de liberdade não forem inteiros, a gente pode usar o algoritmo de Smith-Hawkins 72. E esse algoritmo também, na toda a base teórica dele, eu também demonstro no livro de probabilidade. Aqui eu só vou aplicar. Quem quiser ver detalhes da aplicação, pode consultar minhas aulas ou meu livro Estatística Computacional em Java. Também vocês vão ver os detalhes da implementação em Java, ou então as aulas de estatística computacional que eu utilizo R, vão ver a implementação em R, de como obter esse algoritmo aqui para graus de liberdade reais quaisquer, inclusive os inteiros. Tá? E a demonstração, a base teórica eu demonstro lá. Então, se nós fatorarmos a nossa matriz sigma como produto de raiz quadrada vezes a raiz quadrada da sigma, para a gente transformar, eu posso usar fator de Cholesky, que eu falo no futuro. Então, de acordo com a propriedade 5A, né, então se nós tivermos uma Wisher, se a gente multiplicar o Wisher por uma matriz não singular, P por P, gama W, gama transposta, nós teremos uma Wisher. O que vai acontecer com o nosso parâmetro de covariação? Vai ficar pré-multiplicado pela gama e pela gama transposta. O grau de liberdade é preservado e a dimensão também. Então, se nós inicialmente, né, então nós vamos usar isso. Devemos inicialmente então construir uma matriz triangular inferior T, os elementos T e J. Então ela é triangular inferior, acima da diagonal tudo zero. Uma matriz P por P. Tá? Então IJ variando de 1 a P. Então, quem que está na diagonal dessa matriz? Uma raiz de 1 Q quadrado. Quais são os graus de liberdade? Então, os graus de liberdade vão variar de acordo com o elemento da diagonal. Se for o primeiro elemento, o grau de liberdade daqui quadrado, que eu vou usar aqui para gerar TI, é 1 menos 1, que eu estou na posição 1, o I é igual a 1, linha 1. Então, esse aqui é grau de liberdade NI. Se eu estiver na segunda linha, o I é igual a 2. Então, meu grau de liberdade, 1 menos 2 vai dar menos 1, grau de liberdade vai ficar NI menos 1. Então, eu vou gerar uma aqui quadrado com NI menos 1 grau de liberdade. Na terceira linha, NI menos 2. E extrai a raiz quadrada positiva, eu tenho os elementos da diagonal. E os elementos da parte inferior são normais, todos independentes, obviamente. Normais 0,1, normais padrão. Então, Si maior que J. Então, estou com os T e J na parte inferior da matriz T, que é triangular inferior. E completo com 0 na parte superior.
Uma vez montada essa matriz, eu gero uma matriz gama, T vezes T transposta, então ela vai ser uma matriz P por P simétrica. E aplicamos a propriedade 5A em seguida. Então, como é que nós vamos fazer? A matriz gama, ela vai possuir, por definição, a prova pode ser vista no meu livro, e o artigo, não sei, não me lembro se o Smith-Hook apresenta a prova, eu acho que não, mas eu não me lembro, com certeza. Então, eles apresentam o algoritmo, né? Então, essa matriz gama será uma Wishart, só com Ni, P, dimensão P, Ni, graus de verdade, só que o parâmetro de covariação vai ser a identidade. Ora, então, aplicando a propriedade 5A, vamos fazer a transformação da nossa gama por uma matriz que nesse caso aqui está fazendo o papel da gama lá do teorema, né? Gama lá é a matriz de transformação e W é a matriz original. Agora, gama aqui é a minha W e a minha gama lá vai ser a sigma meio. Então, eu vou ter a matriz, o parâmetro de covariação da variável aleatória gama, lá no caso, que é a identidade, e essa gama aqui lá no caso, que é a nossa gama aqui da propriedade, vai ser a sigma meio. Espero que não tenha ficado confuso para vocês. Sigma meio vezes sigma meio transposta, com a identidade no núcleo, sigma meio vezes sigma meio. Então, nós vamos ter uma Wishart, tá? Porque o parâmetro de covariação aqui, né, quando eu aplicar, achá-lo, vai ser gama meio vezes identidade, gama meio. Estou aplicando na variável aleatória que tem distribuição gama com parâmetro de covariação e identidade. Portanto, gama meio vezes identidade vezes gama meio dá sigma meio vezes gama vezes sigma meio, perdão, novamente troquei as letras. Sigma meio vezes identidade vezes sigma meio vai dar a sigma. Portanto, eu terei a distribuição desejada. Então, eu gero Wisharts padrão, parâmetro de covariação e identidade, com esse algoritmo. A prova disso é bem complicadinha, mas eu faço a prova lá. Depende de um jacobiano de transformação complicado e tal. E faço a transformação da variável aleatória dessa forma para obter as matrizes W. Então, eu posso pôr qualquer grau de liberdade que eu quiser, tá? Tem restrição para esse grau de liberdade aqui não ser negativo. Então, Ni mais 1 tem que ser maior, quando eu subtrair P aqui, tem que ser maior que P, né, no último elemento da diagonal. Então, Ni mais 1 tem que ser maior que P. Essa é a única restrição que nós fazemos. Com esse algoritmo, geramos realizações de variáveis aleatórias do Wish com graus de liberdade reais ou inteiros. Esse é o algoritmo preferido. No R está implementado assim. Quem usar algum pacote lá do R, o RBismo, o R-Wishart, se eu não me engano, que chama lá, eu consigo... Não, o outro pacote esqueci, mas R-Wishart é a função de um deles lá. Então, eu consigo gerar variáveis Wishart com esse algoritmo, tá? E se eu inverter essa matriz, eu tenho uma Wishart invertida com esses mesmos parâmetros, né? E mesma dimensão. Alguns autores referenciam o Wishart, igual eu falei, né, invertida, com o parâmetro A. Então, no lugar da sigma menos 1 está A. Eu vou continuar até o final do nosso curso chamando o parâmetro aqui de sigma, mas vai entrar como inversa aqui quando for a função inversa, a função desse dado da Wishart invertida. Nesse livro, então, nós vamos continuar mantendo isso. Eu posso trocar também, né, quando gerar aquela gama que tem distribuição Wishart padrão, pela fatoração de Cholesky. Aqui eu estou chamando de ômega e ômega transposto. Ômega é uma matriz triangular inferior, então se eu usar ômega, gama, ômega transposto, eu vou ter a Wishart original, tá? Do mesmo jeito que eu obtive no caso anterior. E se eu inverter essa matriz, eu tenho uma Wishart invertida com os mesmos parâmetros. E se o P é igual a 1, a variável W, agora não negrito, é escalar, é um Wishart se especializa num aqui quadrado escalado, igual eu falei para vocês, sigma 2 aqui quadrado com Ni graus de verdade. E a variável S, que é a Wishart a W sobre sigma 2, a menos 1 tem distribuição aqui quadrado invertido com Ni graus de verdade. Então, se eu dividir a W por sigma 2 para tirar o fator de escala,
eu vou ter um aqui quadrado. Se eu inverter, eu vou ter aqui quadrado invertido. Consideramos, portanto, a distribuição Wishart, e se eu inverter direto a W, eu vou ter um aqui quadrado escalado invertido. Consideramos, portanto, que a distribuição Wishart é a generalização da distribuição univariada de Q quadrado, como eu havia falado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula vamos falar sobre distribuição T2 de Hotelling. E muito obrigado por assistirem e até a próxima aula.